que na realidade ele nasceu no tráfico. Eu falei quando você filma, você troca. Não, de jeito nenhum. Por isso que eu tô te perguntando se eu posso filmar, porque Não, pode ficar. eu costumo andar em alguns lugares e as pessoas não querem que eu filme, nem falando, sabe? Por isso que eu tô te perguntando. Se for postar alguma coisa, já marca a casa, né? Com certeza, com certeza, com certeza. O Sagadinaldo, ele nasceu no tráfico, né, na realidade, mas a maior parte da sua vida, né, da sua carreira, ele passou aqui em Quixadá. Uhum. Ele veio para Quixadá ainda muito novinho, com mais ou menos 5 anos de idade. E a partir dessa idade, né, quando ele chegou aqui, ele já começou a trabalhar. Sim. E ele já tinha seus pais já com muita idade, então ele tem inclusive um repente que se chama As Três Lágrimas. E uma das suas primeiras lágrimas foi quando ele perdeu seu pai. A primeira lágrima foi quando ele perdeu seu pai. Inclusive. Esse aqui é do Valdizar, então vamos logo pro Sagadinaldo. Fica à vontade, pode ir. Não, pode falar, pode falar. O seu pai, né, ele já era homem de idade, ele já tinha tido AVCs, e ele não tinha uma fala muito boa. O nome do Sagadinaldo, na realidade, era Abelardo Ferreira, né? Sim. E aí, por causa da fala do seu pai não ser tão coerente, né? Por causa da idade, dos AVCs, ele falava Aderaldo em vez de Abelardo. Aí surgiu esse nome, né? Interessante. E essa foi sua primeira lágrima, né? A perda do seu pai, ainda muito jovem. E com 18 anos, o Sagadinaldo estava trabalhando numa fornalha, né? Um lugar muito quente. Isso. E ele saiu, foi ao lado ali, pediu um copo de água para beber, e o copo de água estava muito gelado. Você pode filmar aqui também, fica à vontade. Numa caldeira, né? Era uma caldeira. Isso. Tem as versões, né? Isso. A gente fala da versão do Rosemary Cariri. Eu vi o documentário. Isso, vi o documentário. E aí essa foi sua segunda lágrima, né? Quando ele bebeu o copo de água, ele sentiu um estrondo na cabeça, na região dos olhos. Sim. E começou a sangrar, né, pelos olhos. E assim ele perdeu sua visão. Ele já falou tudo, né? Aqui ele já fala aqui, ó. Já fala Faca de algodão, a caldeira. Da canção dele. Isso. Sua segunda lágrima, né, foi quando ele perdeu a visão. Sim. Inclusive, com isso, ele perdeu o seu grande primeiro e único amor, que foi a Angelina. Sim. Que acompanhou ele em todos os processos, mas durante a perda da visão, né, com a cegueira, eles tiveram ali umas desavenças na relação. Ele não se achava digno e teve toda uma discussão ali sobre. E por causa disso, eles não ficaram juntos. Mas ela foi o seu único e primeiro amor. Uhum. E continuando a sua terceira e última lágrima, Bom dia. Foi quando ele perdeu sua mãe. Sim. Que foi o pontapé inicial, na realidade, para ele fazer os seus saberes. O dia da morte da sua mãe foi bem marcante, justamente porque ele não tinha dinheiro para velar a sua mãe, mas ele não queria ser pedinte. Então ele já sabia ali tocar, né, como uma pessoa autodidata. Uhum. Ele saiu à procura de algo que pudesse ajudar. E ele estava passando em um local parecido com um bar, onde o senhor perguntou o que ele sabia fazer para distrair as pessoas, né? E ele disse que sabia cantar e tocar. E foi assim que o senhor, né, ofereceu a ele que se ele passasse a noite inteira ali tocando, ele daria o dinheiro para ele velar a mãe dele. Isso, perfeito. E foi assim que ele começou, né? Ele passou a noite ali tocando, chorando e cantando, né? Lembrando da morte da sua mãe. Mas também foi o dia que ele começou a ser o personagem cego Aderaldo, né? Sim. Inclusive, no tempo, as moedas, né, o dinheiro era como se fossem medalhões. Uhum. E ele tirou o medalhão, furou e fez como um cordão, para ele sempre lembrar daquela data, né? Apesar de ser uma tristeza, mas também, né, sua terceira lágrima. Mas também o dia que ele começou suas cantorias. Sim, perfeito. E desde então, o cego Aderaldo, ele aprendeu a tocar, né? Sua primeira foi a rabeca, né? Seu primeiro instrumento. E ele tocava, ele cantava, fazia repentes, né? Sim. O cego Aderaldo, ele já viajou por todo o país. E